Na aula de hoje vamos encerrar então o nosso capítulo de máquina de corrente contínua. Vamos terminar de falar sobre controle de velocidade e dar uma pequena passagem sobre a partida dos motores. A gente viu no controle de velocidade na aula passada que a velocidade, para se controlar a velocidade, eu posso fazer variar o fluxo, variar a tensão ou variar a resistência em série com a armadura. Vimos na aula passada o efeito da variação do fluxo. Eu quero agora avaliar, usando o mesmo exemplo que usamos na parte 4, e o mesmo ponto de funcionamento, o que ocorre se eu colocar um reostato. Um reostato, por exemplo, de 4 ohms em série com armadura. Antes de colocar o reostato em série, vamos relembrar o exemplo passado. Vocês lembram, né? Era uma tensão colocada na minha máquina, onde a gente tinha uma resistência de campo, definindo uma corrente de campo, uma corrente de carga. Eu defini a velocidade, aumentei o reostato. E agora o meu problema é diferente. Mas como é que a gente calculou essas características? A tensão aplicada era 250 volts, com uma resistência de campo de 125, portanto, eu tinha uma corrente de campo de 2 A e uma resistência de armadura igual a 1 ohm. Portanto, a minha corrente era 2, a corrente de armadura 38, eu calculei E. Quando eu calculo E, eu consigo calcular, evidentemente, a velocidade em rotações por minuto ou a velocidade em radianos por segundo. Nota que quando eu calculo a velocidade em radianos por segundo, 160 aproximadamente, a gente consegue calcular qual é o conjugado da carga. Por quê? Em regime permanente, o conjugado mecânico é sempre igual ao conjugado elétrico, que é Kφ Kφ é E sobre ômega, a gente já tinha visto essa relação, né? A potência eletromagnética igual à potência mecânica no meu conversor, portanto eu sei calcular qual é a carga, né? E a gente está supondo nesse nosso problema que a carga permanece constante, por volta de 50 Nm. Bom, o que aconteceu quando eu aumentei a minha resistência de campo? Vale a pena que a gente pegue aquela nossa relação conjugado-velocidade, certo? Agora supondo o meu sistema linear, e perceber que quando eu dobro a resistência de campo, note que esse coeficiente aqui é exatamente o valor do conjugado quando ômega igual a zero. Se eu dobro a resistência de campo, o conjugado, o número do conjugado para ômega igual a zero cai a metade, não é? Se eu dobro a resistência de campo, veja que quando o conjugado é igual a zero, ômega será este inverso. Portanto, a velocidade vai dobrar de valor. O que eu quero dizer com isso? A minha característica que a gente viu na aula passada, né? Em regime permanente é essa aí, botando o meu ponto de operação por volta de 160 radianos por segundo, na hora que eu coloco uma resistência, esse cara cai a metade, esse cara vai para o dobro, e a velocidade vai por volta de 260. Sempre lembrando que, na minha característica, né, conjugado elétrico e conjugado mecânico, o ponto de equilíbrio é onde os dois se igualam. É bom a gente rever isso para a gente passar para o nosso exemplo 520. E aí eu coloco um reostato em série com armadura. Veja só, quando eu coloco um reostato em série com armadura, não mudei nada o campo. Se eu não mudo o campo e a minha carga permanece constante, evidentemente a corrente de armadura tem que permanecer constante. Ora, então a nova tensão interna será simplesmente a tensão terminal menos a nova resistência, que nesse caso é 1 mais 4, portanto 5, vezes a corrente de armadura. A nova tensão interna é 60 volts e eu consigo calcular a velocidade pela nossa proporcionalidade, nesse caso 432 RPM ou 45 radianos por segundo. Então, o cálculo sempre passa pelo cálculo da situação da carga, a tensão interna, vou na minha curva de magnetização, calculo a velocidade e boto a velocidade em radianos por segundo. Olha só o que acontece quando eu imagino a mesma característica.
Veja só, quando eu aumento a minha resistência de armadura, colocando o reostato, essa resistência que era de 1 passou para 5. Portanto, eu divido o ponto onde a minha curva passa por zero, quando ω é igual a zero. Então, a declividade da minha curva cai. Portanto, esse controle de velocidade, a gente consegue ver numa solução gráfica. Esta aqui era a situação inicial, onde eu tinha uma velocidade de aproximadamente 160 radianos por segundo. Quando eu multiplico por 5 a minha resistência em série com a armadura, a minha velocidade vai para uns 45, porque cai 5 vezes essa declividade da minha curva. É super interessante esse processo, porque você pode perceber, se você aumentar a resistência, eu consigo fazer com que a velocidade do meu motor vá de zero à sua velocidade nominal, sem nenhuma alteração no campo. Então é muito fácil controlar a velocidade do motor através do reostato de armadura. Agora, evidentemente, se eu ponho o reostato de armadura, eu vou perdendo rendimento. Então, vamos calcular a potência eletromagnética e o rendimento do motor nessa situação desse exemplo anterior. Eu estava, então, com aquela minha situação inicial, com um rendimento de aproximadamente 80%. Na nova situação, onde a resistência em série reduziu a tensão interna, evidentemente a potência eletromagnética é este vezes este, a potência interna, a potência de entrada, V vezes I, não mudou nada. Tudo que eu perdi em velocidade foi o calor produzido pelo RI ao quadrado na minha resistência em série. Se eu reduzir a tensão à sua metade, tá certo? Então, uma nova forma de controlar a tensão é reduzir a tensão à sua metade. Esta tensão aqui vai à metade, e agora a situação é bastante diferente, porque se esta tensão vai à metade, a corrente de campo também vai à metade. Eu continuo supondo minha carga constante. Se a corrente de campo vai à metade, a corrente de armadura tem que dobrar, tá certo? Nessa nova situação, então, como eu falei, IF passa a ser 1 ampere, a nova corrente de armadura vai a 76, e eu tenho, então, uma nova tensão agora, supondo RA de volta a 1 ampere, a nova tensão aplicada a 125 volts, sabendo quanto que vale E, eu consigo calcular N. Perceba que é fundamental também. Perceba que agora eu não posso olhar na minha curva de magnetização naquele ponto aonde eu estava inicialmente, ou seja, com 250 volts. Por quê? O fluxo reduziu. Portanto, como a minha característica nesses exemplos é linear, se o fluxo reduziu a metade, a minha tensão interna é zero, também reduziu a metade. Calculo a velocidade de rotações por minuto, calculo a velocidade de radianos por segundo, e aí eu posso visualizar isso graficamente. Veja, quando a velocidade, a tensão aplicada cai à metade, o conjugado cai a 1/4, a minha característica, então, sai daqueles 160 radianos por segundo para alguma coisa próxima de 65 radianos por segundo. Certo? Veja que, variando a tensão, eu consigo fazer da mesma forma com a resistência da armadura, controlar a velocidade, variando um pouco o fluxo, né, da sua velocidade zero à velocidade nominal. A grande maioria dos controles de velocidade das máquinas de corrente contínua são pela tensão de entrada, pela tensão V. Certo? Eu vou deixar como exemplo, repetir o que foi feito para a máquina com excitação em paralelo, para excitação em série. Então, coloque uma resistência em série, reduza a tensão à metade e observe o comportamento. Posso mostrar claramente, ó, se eu botar aqui, então, na minha máquina série, um reostato, evidentemente, IF não deve mudar, porque o conjugado não mudando, IA permanece constante, I igual a IF igual a IA. Se eu reduzir a tensão à metade, IA vai continuar constante. E aí a gente percebe da minha equação, né, da minha característica, né, o conjugado inversamente proporcional ao quadrado da velocidade nas máquinas sérias, que se eu reduzir a tensão à metade, o valor inicial cai a 1/4. Se eu dobrar, por exemplo, a resistência, vai cair esse ponto aonde
o meu conjugado passa, ou a minha curva conjugada de velocidade passa quando o ômega é igual a zero. E aí, pegando alguns dados, eu consigo ver que eu reduzo a velocidade acrescentando a resistência, eu reduzo mais ainda, reduzindo a minha tensão à metade, mas eu vou deixar para vocês verem na apostila esse exemplo. Eu vou terminar a aula de hoje falando da partida do motor. Veja só, a partida do motor é uma situação evidentemente dinâmica, não cabe nesse curso, né, falar da dinâmica das máquinas, mas é fundamental entender que quando ômega é igual a zero, é igual a zero, a corrente de armadura vai ser limitada única e exclusivamente pela resistência de armadura, que a gente, por construção, faz bem pequenininha. Ou seja, a corrente de partida de uma máquina de corrente contínua é muito grande. Para limitar essa corrente de partida, né, quando ômega é igual a zero, a melhor forma que a gente tem é uma fonte controlada de tensão DC. Você vai aumentando a tensão DC, essa tensão DC vai fazendo com que a velocidade aumente e eu posso manter IA praticamente constante com um simples controle, e à medida que vai aumentando a velocidade, eu continuo aumentando a tensão até entrar em regime permanente. Outra forma de se limitar a corrente de armadura é aumentar ou botar resistências em série com a armadura. Dessa forma, por exemplo, né, eu boto uma série de resistências e eu boto contatores em paralelo para, à medida que a velocidade for aumentando, portanto que for aumentando, eu retire essas resistências todas em série, de forma que eu não perca muito em rendimento. Então, eu vou deixar essa parte como um desafio para vocês, né? Calcular quantas resistências eu devo botar, por exemplo, para manter ou limitar a corrente de partida no seu valor nominal. E eu vou encerrar esse quinto capítulo do nosso curso de conversão, esse quinto capítulo sobre máquinas de corrente contínua. Agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima.